O câmbio não está nervoso, o câmbio mudou, não tem esse negócio de câmbio a R$ 1,80, todo mundo indo para Disneylândia, empregada doméstica indo para Disneylândia, uma festa danada. Então, durante um evento em Brasília, nesta quarta-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, cometeu um novo sincericídio. Percebendo o absurdo, quis corrigir, afirmando que, antes que o acusassem daquilo que ele realmente disse, na sua opinião, todo mundo tem que ir para Disneylândia, conhecer um dia, mas não 3, 4 vezes por ano. E sugeriu substituir por atrações nacionais para a alegria do seu colega de esplanada e dono de Laranjal, Marcelo Álvaro Antônio, ministro do Turismo. Antes que alguém venha correndo passar pano, isso não foi um mal-entendido. Então, por favor, não subestime nossa inteligência. E isso também não foi um erro. Por favor, não subestime a inteligência do ministro. Isso é Paulo Guedes, em estado puro, escancarando sua visão de mundo e colocando as coisas no lugar que, segundo ele, elas deveriam ocupar. Pobre trabalha aqui, rico viaja para onde bem entender. Reclamar de trabalhadoras empregadas domésticas, cuja maioria é negra e pobre, que conseguiram com muito sacrifício conquistar o direito de escolherem para onde viajar e decidiram levar seus filhos à Disney nos Estados Unidos, é paráfrase de outra expressão comum e famosa. Este aeroporto está parecendo uma rodoviária, que se tornou mantra de um naco abjeto da elite econômica e da classe média quando o pobre começou a andar de avião. O naco dessas trabalhadoras que foi à Disney deve ser minúsculo, mesmo assim entrou na psique do ministro. Olha, no último dia de 7 de fevereiro, Paulo Guedes já havia causado celeuma ao chamar os funcionários públicos de parasitas do orçamento nacional em um evento no Rio de Janeiro. Aspas. O hospedeiro, o governo, está morrendo, o cara virou um parasita, afirmou criticando a política de aumentos salariais de servidores públicos. Generalizou o trabalho de servidores que cuidam da nossa saúde, de nossa educação, de nossa segurança. Ironicamente, o ministro vem do sistema financeiro, em que há muita gente séria e honesta, mas também há aqueles que poderiam ser chamados de parasitas, por lucrar com a especulação financeira, apostando contra países e levando economias à bancarrota. Diante da repercussão negativa, disse que sua fala foi descontextualizada e que reconhecia a qualidade dos serviços desses trabalhadores, citando até família e amigos que teriam ficado chateados com a declaração. Outra aspas. Não se assustem então se alguém pedir o AI-5. O ministro da Economia, de tempos em tempos, nos lembra o quanto é fã do modelo chileno, com uma economia neoliberal erguida sobre as fundações de um Estado autoritário, assassino, estuprador e torturador do general Augusto Pinochet. A declaração foi dada em 25 de novembro em uma coletiva de imprensa em Washington, a capital dos Estados Unidos. De forma irresponsável, chamou possíveis manifestações de rua contra as reformas de quebradeira, fazendo uma analogia ao que está acontecendo no Chile. Vale lembrar que o país sul-americano está em convulsão por conta da qualidade de serviços públicos, por conta da falta de serviços públicos de qualidade, das baixas aposentadorias, mas principalmente da violência com a qual o governo Sebastião Pinera reprimiu as manifestações inicialmente. Quando o outro lado ganha com 10 meses, você já chama todo mundo pra rua, pra quebrar a rua? Que responsabilidade é essa? Não se assustem então se alguém pedir o AI-5. Já não aconteceu uma vez ou foi diferente? Disse ele. Olha, tem que contextualizar isso aí. No dia 31 de outubro, o deputado Eduardo Bolsonaro havia sido duramente criticado por afirmar que se a esquerda radicalizar, o governo terá que dar uma resposta que pode servir um novo AI-5. O ato institucional de 1968 entregou ao Palácio do Planalto o poder de fechar o Congresso, caçar direitos e censurar e adotar violência contra opositores. Vale lembrar que o Chile conseguiu cortar gastos em educação, em saúde, em habitação, sem questionamento, porque quem questionava morria. Como Guedes não reclamou das manifestações de rua a favor de seus projetos, e elas aconteceram, concluímos que ele apenas quer calar um dos lados. Após a repercussão negativa, questionado se achava concebível a volta do AI-5, desdisse o que disse. Isso é inconcebível? Não aceitaria jamais isso? Está satisfeita? Falou a repórter. Olha, ao defender o regime de capitalização, no qual cada um faz sua poupança para sua própria aposentadoria, em detrimento de repartição em que trabalhadores da ativa contribuem para as pensões dos aposentados, Guedes lamentou que o Congresso tenha vetado a previsão de mudança de um para o outro. Isso aí já é um outro caso de verborragia do ministro. Aspas. Com ele, você colocaria o Brasil para crescer, aumentaria a taxa de poupança, educaria financeiramente famílias mais pobres. Um menino desde cedo sabe que ele é um ser de responsabilidade quando tem de poupar. Agora veja só,
Os ricos capitalizam seus recursos, os pobres consomem tudo, disse ele em entrevista a Alexa Salomão, da Folha de São Paulo, em novembro. O fato das pessoas deixarem de poupar em grande parte das vezes não é irresponsabilidade com o planejamento do futuro, mas incapacidade de sustentar o presente, o que dirá gerar excedente. A isso, ministro, damos o nome de pobreza. Isso sem dizer o óbvio, com o país derrapando para sair de uma crise econômica sem precedentes, ele deveria estar agradecido que o povo consome. Deve achar que esse povo pobre que só tem dinheiro para comprar alimento, roupa, calçados e pagar ônibus e trens, fazendo girar a economia, não tem sabedoria para investir em um bom IPO. Na verdade, a sabedoria deles é de sobrevivência. Olha, diante do frio do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, Paulo Guedes afirmou que o grande inimigo do meio ambiente é a pobreza. Disse que os pobres destroem porque estão com fome. Provou que vive numa realidade paralela, onde a Vale não causou duas catástrofes de lama tóxica em Brumadinho e Mariana, destruindo vidas pelo caminho, onde não há indígenas que detêm os maiores índices de preservação de vegetação nativa em seus territórios, sendo expulsos de suas terras em nome da expansão agropecuária, como no Mato Grosso do Sul, onde o comportamento avarento de indústrias não impediu a redução do enxofre no combustível usado por veículos, o que causa câncer e morte nas grandes cidades. A devastação ambiental no Brasil é um fruto de um consórcio entre parte da elite política e parte da elite econômica. Pobres são quase sempre as vítimas, exceto para o ministro. Olha, são muitos e muitos exemplos da defesa de que o aumento do salário mínimo causaria demissão em massa, até a apresentação de um projeto para a geração de empregos aos mais jovens, o verde e amarelo, que taxa em 7,5% quem está recebendo seguro-desemprego para financiar o primeiro emprego de outras pessoas. Com base nas falas polêmicas de Guedes, podemos constatar que o ministro, 1. Não gosta muito de pobre, Disney, poupança, danos ao meio ambiente. 2. Tem ojeriza funcionário público, Parasita para ele não é filme ganhador do Oscar. E 3. Não faz questão de democracia, insinuando um novo AI-5 se as coisas não acontecerem do jeito que ele espera. Não admira que seja considerado um dos principais ministros de Bolsonaro. Por isso, acho justo, muito justo, incluir definitivamente o ministro na ala ideológica do governo e não na ala técnica. Assim, garantimos que não será mais necessário tanta gente vir defendê-lo, dizendo que ele não quis dizer o que ele deveras disse, sempre que dá uma de Guedes sincerão. E além do mais, deixamos mais claro o que ele quer para o Brasil e para os brasileiros. E pelo que deu para ver até agora, não é algo bonito de se ver. Qual?